Então, a implantodontia digital nos dá previsibilidade, tá certo? Então, você pode usar, vamos dizer, uma tomografia, fazer o enceramento, né, diagnóstico e usar, vamos dizer assim, um guia cirúrgico convencional. Então, você está seguindo os passos do seu planejamento, mas você não vai ter previsibilidade no posicionamento do seu implante. Tá joia? Então você vai ter osseointegração. Mas muitas vezes é aquela situação que surge assim, olha, poxa vida, eu podia ter colocado esse implante um pouquinho para cá, um pouquinho, né? E aí aquele resultado final é diferente, não é aquilo que você gostaria que fosse, tá joia? Então, por que ter previsibilidade? Né? Por que essa palavra é tão importante? Porque todos nós queremos executar casos fantásticos, casos lindos, maravilhosos. E eu sempre falo, se você tem previsibilidade na execução de uma técnica, você consegue resolver casos complexos de maneira simples. Olha só, não é com falta de responsabilidade. Então, previsibilidade é aquilo que você consegue reproduzir. Vamos dizer, eu mostro para você um caso complexo, tá certo? Poxa vida, mas o Edilson fez um caso lindo, maravilhoso. E se você tem uma técnica que te dá previsibilidade, é exatamente isso que você vai conseguir fazer na sua clínica, exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, por que ter previsibilidade? Para que você tenha o quê com os seus implantes? Para que você tenha segurança, né? Segurança é de onde instalar o seu implante, né? Então, a implantodontia, ela te dá qual possibilidade? De você executar todo o planejamento no ambiente de um software, por exemplo, tá certo? E para isso você precisa entender que o software precisa ser alimentado. O que é alimentar o software, né? Porque vamos voltar, odontologia digital, você precisa transferir o quê? As informações do mundo real para o ambiente de um software. E essa alimentação, ela é importante. E muitas vezes esses são os obstáculos que o implantodontista vê, né? Ele dificulta muitas vezes a própria vida dele por ele não saber que esse obstáculo que ele imagina que tem, que está impedindo ele de evoluir dentro da implantodontia, não é um obstáculo, é só ele entender isso, ele entender como a técnica, como o processo funciona, tá certo? Então você vai ter o que com previsibilidade? Segurança, você vai ter precisão, né? Precisão daqueles casos, eu falo aqueles casos posteriores de mandíbula, né? Que todos nós temos medo. Eu morro de medo, não sei vocês, né? De repente vocês não têm medo, eu tenho. Você vai ter o quê? Previsibilidade na posição tridimensional. O que é a posição tridimensional do implante? A posição tridimensional é a angulação médio-distal, vestibulolingual e cervicoapical. Difícil de você conseguir, né? E isso te leva do céu ao inferno, vamos dizer, num caso de extração e colocação, por exemplo, tá certo? E aí você sofre com isso, né? Você tem medo, você muitas vezes não encara aquele paciente, não encara esse desafio clínico.